Someone to hold me tight, that would be very nice. Someone to love me right, that will be very nice. Someone to understand each little. No livro dos 100 anos de Araçatuba, ela foi descrita como bandeirante das pontas dos pés. Foi a primeira a desbravar, de modo consistente, o ensino de dança em nossa cidade e exerce o ofício aqui há 46 anos. Olá, Ana Maria. Ana, quando é que você começou a estudar balé e piano? Fiquei surpreso que você toca piano também. Eu comecei piano aos 7 e o balé por volta dos 9, 10 anos, mais ou menos. E quem é que dava esse balé aqui? Vinha uma professora de São Paulo, Edith Pudelco, foi a primeira bailarina do 4º centenário de São Paulo. Sei. E nós tivemos o prazer de ser alunas dela. E ela vinha e voltava toda semana? Toda semana. Provavelmente de ônibus. Não, de avião. Que chique naquela época. Em 59, você usa a garagem do seu pai e começa a dar aula para as filhas das suas amigas, né? Como é que foi isso? Foi. Eu tinha que adaptar um espaço e adaptei a garagem do meu pai. E lá eu permaneci por muitos anos. Garagem grande, hein? Relativamente. Relativamente. Aí, o que você estudou em Bauru? Bauru eu fui fazer o canto orfeônico, após ter terminado o curso de piano em São Paulo, eu fui para Bauru para fazer o canto orfeônico. E até aí você só tinha feito balé com essa que vinha de São Paulo? Não, depois da Edith, nós tivemos a Yayoi Kikuchi e tivemos um professor que substituiu a Edith quando ela ficou grávida. Aí você voltou de Bauru, se organizou melhor e continuou dando as suas aulas na garagem do pai. Aí você já trazia professores de São Paulo, né? Já. Quando eu voltei para Araçatuba, paralelamente eu voltei a fazer balé em São Paulo, com o José Leão, na escola do José. E lá eu vim a conhecer Maria Antônia, uma das pessoas que me ajudou muito na organização da minha escola, na supervisão. Ela vinha mensalmente também. Em 62 você fez seu primeiro festival. E eu fico imaginando que se hoje no Oscar a microfonia, eu imagino as dificuldades técnicas que se tinha aqui em Araçatuba naquela época. Você pode contar algo assim que deu errado? Olha, era uma batalha a gente montar um espetáculo. Então você dependia da boa vontade dos seus amigos, amigos esses que tinham aparelho de som, que poderiam, de alguma maneira, estar te ajudando a organizar o espetáculo. Então, eu me lembro de uma passagem que foi, assim, engraçada depois, mas na hora a gente ficou muito nervoso. Nós fazíamos as gravações em fita de rolo, que eram o que a gente usava. E, lá pelas tantas, a música parou. E eu perguntei para o operador do som, o que aconteceu? Ele falou, eu vou virar o rolo. Nessas alturas, a bailarina estava no ombro do Carlos, que era o Carlos Lousada, e eu fiz um sinal para ele, sai do palco, para dar tempo do Valcir virar o rolo e continuar com a música do outro lado. Mas e o que aconteceu com a bailarina lá em cima? Ele foi embora, ele saiu do palco, achou que estava tendo um incêndio, sabe? Então foi assim, mas na hora foi uma saia justa. Então essas coisas, pela inexperiência, não é, de todo mundo, mas pela boa vontade de se fazer espetáculos. E assim caminhou a humanidade, caminhou, né? E assim caminhou a humanidade. Em 68, você fez, então, o seu salão no fundo da casa, foi isso mesmo? Foi. Foi isso mesmo? Já foi um avanço? Foi. Já era maior? Bem maior. Os alunos valorizaram? Sempre, né, Arthur? Porque aí eu tinha o vestiário das crianças, e a sala era boa, era uma sala de um bom tamanho, então realmente para mim foi um progresso, uma realização. Eu gosto muito daquela história que você conta, que você trouxe o grande bailarino e coreógrafo Lenny Dale, que fez a abertura da novela Baila Comigo. Inclusive ele aparecia, era coreógrafo e muito amigo da Beth Faria, ele inclusive morreu de AIDS, ela chorou muito na época, e disse que ele parou o aeroporto. Conte. Parou o aeroporto. Quando ele chegou, que abriu a porta do avião, colocaram a escadinha,
Ele apareceu assim, de bota, uma calça, não me lembro se era jeans, justa, uma echarpe lilás, esvoaçante. Bem Isadora Duncan. Bem Isadora Duncan. Desceu, não precisava falar, parou mesmo. Né? Funcionários, os passageiros estavam chegando. Bom, começou por aí. Quando ele chegou para retirar a bagagem dele não foi descida em Araçatuba. Foi, acho que, para Campo Grande. Sei. Então, eu levei-o para o hotel e falei, você quer que eu providencie uma roupa adequada para você poder dar as aulas? Ele falou, olha, me arruma umas cuecas e umas camisetas. Busquei umas camisetas, umas cuecas. Ele deu aula de cueca, composta, bem, não cuequinha de hoje, né? E as camisetas, ele cortou as mangas, arrancou aquele arremate da gola e ele deu o curso que era para ser workshop, que era para ser de uma semana, virou 2. Nossa! Ele gostou muito de Araçatuba. Imagino que na época... E de cueca e camiseta. Um escândalo e um fascínio, né? Quando chegou a bagagem dele, ele continuou com aquele uniforme cueca básico. Cueca e camiseta. Que ótimo. Aí em 72 você realmente constrói o seu prédio novo. Mais uma vez um avanço, né? Onde você está, inclusive. Onde eu estou até hoje. Até hoje. Ana, o que é que mudou na aluna bailarina de quando você começou para hoje? Arthur, as crianças, na época que eu comecei, e após alguns bons anos, elas eram mais interessadas, mais disciplinadas. Para você ter uma ideia, a gente às vezes marcava ensaio aos domingos, porque os professores vinham de fora, professores e coreógrafos, e as crianças passavam o dia todo conosco na escola, ensaiando. Então, não queixava se o pezinho estava doendo, as que punham ponta, se tinha uma bolha, sabe? Sim. Hoje não, hoje é... Corpo mole. Hoje eu não sei se, dada a facilidade de tudo, as crianças são de tudo menos um pouquinho. Então, Ô, Ana, e a dificuldade para encontrar bailarinos homens continua? Continua. Você já teve que vestir mulher de Homem. menino? Em vários espetáculos que eu fiz, eu me lembro que uma vez eu montei um minuetinho e eu tive que montar algumas meninas de meninos. Foi difícil, mas não foi impossível. Hoje seria dificílimo e impossível mesmo. Seu primeiro casamento cerceou suas aspirações de bailarina? Muito. Conte aí, dê uns exemplos. Por exemplo, eu dava aula já, eu estava com a minha escola, o meu salão no fundo da minha casa. Então, o meu trajeto da minha casa para a minha escola era um corredor. E eu não deveria, de jeito nenhum, transitar naquele corredor com malha de balé, malha de dar aula. Porque poderia excitar os alunos? Não podia ser vista, você entendeu? Não podia ser nem vista, nem pelas próprias alunas que não estavam na aula. Só que eu fui meio rebelde e acabei rompendo essas coisas. Mas era uma colocação que eu faço para você hoje e que existiu. Rebeldia é parte da bailarina? Eu acho que é. Eu acho que é. Não só da bailarina, do artista. Do artista. Questão de opinião, volta já.